Olá, meus queridos, minhas queridas. Mais um vídeo aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre auto-perdão, um conceito necessário? Vocês vão perceber que sim. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar sobre a pessoa consigo própria, seu autoconhecimento. E qual é o problema de você não se perdoar? O que isso tem de negativo? As pessoas que costumam remoer, né? Remoer a mágoa de si mesmos ou dos outros, passam por circunstâncias de autorreprovação, passam por circunstâncias de, de uma exigência enorme. Bem, primeiro de tudo, para a gente precisar se perdoar, é necessário que a gente tenha feito algo de não bom com a gente mesmo ou com alguém. E isso na nossa vida é muito comum, principalmente quem tem já essa tendência de autocobrança, de perfeccionismo, ou as pessoas que passaram por uma educação muito exigente, pais autoritários, uma cobrança massiva, né? Em cima de si próprio, desde a infância, e que tiveram poucas possibilidades de erro. Na verdade, a intolerância ao erro era muito comum. Então, essas pessoas aprendem a serem muito exigentes, muito duras consigo próprias. Existem outros casos também, quando eu até nem sou exigente comigo, mas eu faço algo de grave, de muito grave, e eu não consigo me perdoar. Por exemplo, não ajudar alguém, não fazer o que acha que é certo. O que acontece comigo muitas vezes lá no consultório, mulheres que vêm e que passam por situações de aborto, seja espontâneo, seja provocado, elas têm uma dificuldade muito grande em se perdoarem, porque a nossa sociedade incrimina o aborto, né? Até a nível religioso. E essa carga de culpa, ela vem de forma muito intensa, e muitas das vezes. Situações de dificuldade de auto-perdão, geralmente quando as pessoas são abusadas na infância por um terceiro, por um adulto, as crianças são abusadas por um adulto ou por alguma criança mais velha, isso também fica no consciente ou no inconsciente como uma forma de culpa. Isso vai estourar lá na frente na vida da pessoa com alguma incapacidade, com alguma raiva reprimida, com uma sensação de não merecimento e acaba complicando muito a vida da pessoa. Quando a gente não faz, por exemplo, uma cliente que não conseguiu passar num concurso da polícia militar, uma mulher, que a família dela era de tradição militar, e depois de 20 anos ela entra em depressão e no processo psicoterápico ela descobre que por trás dessa depressão estava aquela frustração de não ter passado no concurso. E ela remoía isso até hoje, causando todo um desânimo, uma prostração na vida dela. É como se ela tivesse deixado passar um tempo que ela não pudesse mais voltar. Então, naquele momento, se ela começa a compreender como jovem, ela não teve a vontade, a iniciativa de fazer um estudo maciço para que ela conseguisse passar no concurso e ter uma carreira, né, que ela se orgulhasse, se ela não compreender a imaturidade da época, ela não vai conseguir se perdoar. Então, a autoexigência, a culpa e a autocobrança, elas andam de mãos juntas, gerando uma mágoa de si mesma. O auto-perdão, ele é um processo, tanto perdão a alguém, quanto perdão a si mesmo, isso é uma construção diária.
E os passos são esses que eu estou falando. Ir no momento, esvaziar as emoções negativas, seja de raiva de si mesmo, de incompreensão, impotência, culpa. É necessário limpar essas emoções, limpar essas memórias emocionais, entender o porquê que naquele momento eu não consegui fazer o que é o certo, não consegui resolver a situação ou não consegui ter um resultado legal. Entendido isso, já começa a se entrar nesse processo de auto-perdão, dissolvendo a culpa. Por que que é importante? Por que que é um conceito necessário? Porque a culpa e a mágoa de si mesmos, eles são verdadeiros sabotadores da nossa prosperidade afetiva, material, profissional, a nossa prosperidade para a vida. Semana que vem eu vou estar falando especificamente sobre a prosperidade para 2021, alguns conceitos importantes. Então, qualquer carga de culpa que eu tenha sobre qualquer tipo de situação ou assunto, eu armazeno isso, o inconsciente entende que eu não mereço, se eu sou culpada desde as pequenas coisas até as maiores, eu carrego essa culpa, consciente ou inconsciente, eu vou entender que eu não mereço. E aí eu crio sabotagens na minha vida. E eu fecho, eu posso estar fechando a minha linha de prosperidade material, ou social, ou afetiva. Então, por que que é legal esse processo de auto-perdão? Porque assim eu consigo eliminar entraves que impedem o caminhar na minha vida. Além do auto-perdão, aliás, além da culpa e da autocobrança fazerem todo um estrago no meu organismo. Eu posso, num processo de culpa, dependendo do nível que eu tenha, também criar, gerar e armazenar um conteúdo de raiva, de frustração. E isso tudo funciona, essa carga toda ela funciona, pode funcionar como processo de autodestruição. E aí a gente vê as doenças autoimunes, que elas têm um conteúdo de agressividade a si próprio. A gente pode encontrar também situações de autolesão, em que a pessoa se lesiona, seja se cortando, se machucando, arrancando o cabelo. Aí a gente tem vários comportamentos autolesivos, que também é necessário entrar num processo. Aí eu até sugiro as pessoas procurarem atendimento psicológico, que são processos mais densos, mais pesados, que envolvem outras situações, que é necessário entrar nessa depuração interior, né? Nessa leveza. Então, gente, a mágoa, a gente pode ter mágoa de si próprio também. E aí eu pergunto a você, qual é o poder que a mágoa tem sobre você? Qual o poder que essa culpa, esse ressentimento está tendo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua força interior, sobre a sua vitalidade, sobre a sua alegria de viver, sobre a sua vontade de viver? Essas emoções, elas trabalham contra nós. Qualquer carga emocional negativa que a gente acumule, a culpa, a tristeza, a raiva, a incompreensão, a impotência, a mágoa, elas vão sugando a nossa vitalidade e até mesmo também nublando a nossa mente para aquilo para aquilo que deve ser feito. Elas vão retirando a clareza do nosso caminho, da nossa missão de vida. Muito menos clareza eu vou ter se eu estou toda conturbada, cheia de emoções, cheia de desatinos, cheia de insatisfação. Então, tem uns momentos também em que eu me sinto traída, né? Eu faço alguma coisa que eu me sinto traída. Tudo isso vai ser necessário entrar num processo de autodepuração, de autocompreensão. Por quê?
Porque muitas das vezes isso também vai funcionar com eu me vitimizando. A, essa culpa, quando a gente faz algo não legal, pode levar a gente para um processo de inferioridade, um processo de diminuição, um complexo de inferioridade, uma vitimização. E a vitimização é a situação que mais faz com que a gente se agarre a essa repetição de incapacidade, de falta de saída para a resolução das situações, de falta de alegria de viver. A vitimização, na verdade, é uma manipulação que a gente faz conosco, a gente acredita nessa incapacidade, nessa fraqueza, e isso é algo muito grave. E é uma manipulação que muitas das vezes a gente faz com os outros para conseguir o que a gente quer, né? O ganho secundário. Então eu chego, eu me queixo, eu jogo toda uma situação, eu falo aquilo que não dá certo, eu reclamo, eu lamento e sempre me coloco para baixo, porque aí eu tenho um ganho secundário, eu consigo aquilo que eu quero. Só que se eu me vitimizo para mim mesma, é a pior coisa que tem, porque eu vou estar sempre no fundo do poço, sem condições, sem conseguir me ver em condições de autossuperação, ou de superar aquilo que eu desejo. Então, a liberdade do perdão. Quando eu me perdoo, eu começo a gerar, eu começo a produzir toda uma capacidade de me libertar das emoções negativas. E eu também, quando começo a me perdoar, eu entro num processo de humanização. Quem sou eu? Que ser é esse tão perfeito que eu sou, que eu não posso me dar o direito de errar? Que eu não posso me dar o direito de me perdoar? Então, o auto-perdão é a graça que eu estou me dando de me levantar, de me ver, de me aceitar como um ser imperfeito, de ter a humildade comigo mesmo, ao invés de ter a arrogância, de arrogar. A arrogância conosco é um traço de rigidez, é um traço de inflexibilidade, de dureza. E aí, eu afasto de mim todas as boas possibilidades, todas as novas possibilidades, porque eu acredito lá no fundo, inconscientemente, que eu tenho que pagar por aquilo, que eu não mereço. A gente volta então a trabalhar contra a nossa prosperidade, como eu já falei antes. Então, o auto-perdão é um convite para encontrar a liberdade e a paz que eu preciso me dar, através da autocompreensão. E aí eu começo a me aproximar desse estágio de humanização comigo mesma. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E eu hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Mas para isso, eu preciso desenvolver essa sensibilidade, esse amor próprio, enxergar o lado bom, enxergar minhas sombras, aquilo que eu ainda tenho para depurar e me melhorar, mas também ver as minhas qualidades e com isso gerar essa autocompreensão. Quantas vezes eu no consultório precisei trabalhar um cliente que precisou se perdoar enquanto pai ou enquanto mãe, enquanto pessoa tão intransigente que batia nos filhos, né? De pessoa que fazia algo que não era tão legal, como essa cliente que eu falei que não conseguiu passar na prova do concurso porque não se esforçou o suficiente e passou os bons anos da vida se punindo com a depressão, com a tristeza. E quando ela se perdoa, ela recupera a alegria de viver, ela recupera a satisfação, o prazer. Daí depois ela conseguiu um contrato público, conseguiu voltar
a trabalhar com crianças, né, em creches, e percebeu que ela pode conquistar várias coisas que ela deseja, bastando isso ter vontade de se superar, né? Então, é um bem, né? Se perdoar é um bem que você faz a você, porque aí você vai conseguir entrar em contato com, perceber quais são as crenças de autocobrança que você tem, que podem se transformar numa autoobsessão, num quadro muito mais severo, e você transformar essas crenças. Quais são as emoções, por exemplo, raiva de si próprio, tristeza, impotência, indiferença, desprezo, essas emoções negativas que precisam ser depuradas para você se dar essa liberdade, né? Então, tudo isso precisa ser identificado para ser transformado. E aí, qual é o ciclo da, do não perdão? Qual é o ciclo da mágoa? Por exemplo, a pessoa que comete uma violência contra si, um ato não legal, um erro mesmo, e tem toda uma rigidez consigo, ela vai gerar a mágoa para si próprio, vai gerar um sofrimento, uma dor. E aí nós temos dois caminhos: ou optar por continuar nessa autocobrança, nessa punição ou na culpa, ou optar em superar tudo isso. Se eu opto a continuar, a continuar me cobrando, me martirizando, eu vou rejeitar a minha humanidade, eu vou rejeitar a minha simplicidade, a humildade para comigo mesma. Eu volto a entrar num processo de retaliação, de autocobrança e de crueldade comigo mesma. Então eu fico girando nesse ciclo de autoacusação, de autoperdão. Mas se eu opto por superar, por me perdoar, eu vou contar essa história para mim mesma, eu vou digerir todas essas emoções, vou dar vazão à mágoa de mim mesma, e aí eu vou conceder o perdão, vou me aproximar dessa humanização. Então, aí eu vou renovar, né? Vou poder me renovar meus pensamentos, meus sentimentos para comigo mesmo. Então, nós temos escolhas, nós temos a responsabilidade de continuar num caminho pesado e com obstáculos que eu posso estar produzindo para mim, ou eu tenho a escolha de optar por me superar, abrir mão da intransigência, da intolerância, da cobrança, de modelos, de padrões que muitas das vezes a gente absorve lá dos avós que passam para os pais e os dos pais passam para nós. Esses modelos, essas crenças, né, severas, muitas das vezes por educação. Quantas pessoas são tão exigidas que introjetam isso, e não necessariamente pelos pais. Às vezes, os professores, naquela fase de pré-adolescência, são tão exigentes e às vezes as crianças passam por situações até vexatórias e humilhantes na escola que passam a não se permitir errar, né? Isso aí também é muito comum. E aí entram num perfeccionismo para evitar desagradar, evitar ser rejeitado, evitar ser criticado, ser humilhado na frente dos outros, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ir naquela situação do passado para limpar aquelas memórias para a pessoa conseguir entender como esse traço de perfeccionismo foi gerado e até de controle e conseguir realmente começar a se perdoar. Daí a importância do auto-perdão, gente. A importância, se vocês tiverem algum conteúdo, alguma situação nesse sentido, trabalhem em cima disso. Trabalhem com a compreensão, com a amorosidade a si próprios. Porque é só assim que você vai libertar o seu coração, consequentemente expandir o seu campo, acreditar que você merece
e criar novas e melhores oportunidades e possibilidades na sua vida. Se eu acredito que eu não mereço, eu vou atrair situações não boas para confirmar a minha profecia de pessoa, de persona não grata, né? De persona não boa. Então, esse é o benefício do auto-perdão. Produzir esse amor por si, cultivar isso através da autocompreensão. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, dá o like, ativa a notificação, manda para alguém que esteja passando por essa situação, né? De dificuldade consigo mesma, de sofrimento. E conversa com essa pessoa, incentiva ela a se perdoar. Tem uma luz no fim do túnel, tem um sol atrás da montanha. Esse processo pode ser doloroso, mas ele não é eterno, né? Por pior que pareça. A gente pode quebrar essas pedras internas, a gente pode limpar essas mais águas que a gente carrega dentro de nós. As mais águas que se transformam em mágoas, elas não precisam ser cultivadas por muito tempo se você decidir limpá-las de dentro de você. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até a próxima.